Psicóloga Sandra Couto volta aqui ao programa hoje para falar de um tema muito importante, a paternidade, que está mudando conceitos, tendo em vista também as modificações familiares, né? E nós fomos para o intervalo e deixei uma pergunta que muita gente faz, deixa aqui acumulada e a gente até programa. Você que está em casa, nos ajude a fazer pautas também, sugira temas, é sempre importante. Uma questão que está aí sugerindo o tema de entrevista é essa. Muita gente toma banho junto com o filho e se desnuda perante o filho, e isso é visto como algo natural. Outros condenam, não, isso aí não é bom. O que a gente deve fazer numa situação Tudo que dessa? é natural, né? Penso que é saudável, né? A família faz mantém uma rotina, né? E os filhos estão ali, entram no banheiro, assistem ao banho do pai e da mãe, sabem dessas diferenças, inclusive sexuais, e sem nenhum problema. Não há nenhum problema quanto a isso. Isso talvez até facilite Penso que a sim, troca de informações sobre sexualidade, certamente. né? Que para muitos é tão difícil, tem pai que tem uma dificuldade de contar Agora, a história, se o como é pai que a tem criança essa vê o mundo. dificuldade, não adianta ele se forçar, né? Porque o que é natural está tranquilo, é saudável, né? E penso que com o decorrer do tempo, a próprio filho, a criança sabe, né, como é que vai se dar esse distanciamento, né? E os pais também sabem em que momento a criança começa a manter uma certa privacidade e eles podem manter a deles também. Agora, Algo uma natural, coisa que que flui eu acho normalmente. interessante, até proponho aí a gente ampliar a discussão com o pessoal de casa, é que mesmo não tomando banho com o filho, com a filha e tudo mais, os pais não deixem de conversar com os filhos sobre sexualidade, porque senão a escola da rua é muito perigosa. Sim, sem dúvida, porque precisa ser algo natural, é normal, né? Quem nasce com é, quem não nasce com não é, sabe? A questão da anatomia humana. Até na né? defesa Sim, contra doenças sim, sexualmente transmissíveis, né? sem Se não houver um dúvida. diálogo dos pais com as crianças, né? Quando adolescentes vão praticar sexo de uma forma desregrada, sem as cautelas. Entende? Porque a sexualidade que vai surgir, principalmente na adolescência, com a explosão hormonal, ela precisa, né, antes, ser falada, conversada, em termos de carinho, de afeto e trocas afetivas que existem entre o casal, entre o pai e a mãe. Isso já serve como referencial para o adolescente, por exemplo, que está constituindo, né, a sua masculinidade ou a sua feminilidade, no caso a menina, e vão em busca do par oposto, provavelmente. Você falou aí das trocas afetivas, né? Mas agora está muito em moda também falar nas DRs, né? Você já ouviu falar em DR, né? Aquelas discussões de relação que acontecem entre casais, às vezes um tanto acaloradas, né? Como fazer isso, né? Porque, às vezes, o ser humano pensa tudo isso, mas na hora da prática vem lá né? Aquele As estado DRs de... da vida, né? Isso sempre existiu, não é só neste momento. Só que a mulher discute muito mais, né? Uma relação. O homem se mantém mais no local, mais quieto, né? Ele quase que é monossilábico nesse momento. Sempre foi assim. Pela própria constituição, penso eu, da mulher, e o homem tem um outro lugar mais de objetividade, mais pragmático. Por isso a mulher discute tanto, né? Eu costumo brincar com meus alunos, né, nos cursos, né, da graduação e até na pós, né, sobre nós vamos falando, e quando eles não falam, a gente ainda reclama. Por que você não fala? Mas se ele falar, nós vamos contra ele também, né? Você é uma pessoa muito introspectiva. Não quer conversar sobre a situação, o cara fala, mas eu já falei sobre isso 300 vezes. Seja um pouco objetivo. Mas você nunca diz que me ama, né? Quando Mas cobra eu já objetividade, disse, eu já disse então... o ano passado, não tá bom, né? Você esqueceu? Mais ou menos isso, esses lugares. Percebe que são lugares diferentes? E a criança precisa reconhecer esse lugar. Qual é o lugar do pai, qual é o lugar da mãe? Mesmo existindo essas trocas, o pai pode trocar a fralda, o pai pode realmente mimar o filho, né? Desde que a disciplina, as regras, o não tem que existir, sempre, né? Agora, o que é danado é, às vezes a gente está lá naquela DR e tal, aí vem aquela repetição, aí o sujeito fala assim, seja objetivo. Nossa,
o mundo acaba. Sim, porque a mulher é repetitiva, né? E ela tem o hábito, às vezes, né? Muitos de nós fazemos isso, de desenterrar. Mas aquela vez você disse, e de novo, mas de novo você está falando sobre isso. Essas são as DRs. E a mulher tem quase que uma necessidade, né? Disso. E é preciso, então, também reconhecer o próprio lugar, reconhecer o lugar que este homem ocupa, senão fica difícil conjugar o verbo e relacionar, né? E agora, uma coisa muito comum, né? A dificuldade de dizer não. Tem até uma música muito festejada, que ganhou o festival, Aprendi a Dizer Não e Ver a Morte Sem Chorar. Tem que aprender a dizer não? O não é estruturante. O não coloca o teu filho dentro de uma regra social, dentro, né, do pacto social. Eu costumo dizer, aquilo que me impediu de, né, pontinhos, me facultou para. Isto é, os impedimentos, os nãos que eu tive na vida, me possibilitou a vida social, né? O não é estruturante. E é preciso ter um não coerente, constante, entre o casal para com o filho. E isso não está existindo mais, né? Há uma permissividade excessiva. Então não tem mais disciplina. A televisão então não tem ensinado autoridade. muita coisa ruim, né? Isso. Tá A brabo o televisão negócio. ensina muita coisa, mas eu sou mãe, eu sou o pai, então como eu faço para orientar meu filho para que ele possa filtrar aquilo que a televisão está passando? Cabe aos pais. E o pior é que está passando para os adultos também. Tem adulto que está se direcionando a desagregar a família, a não respeitar um outro, por causa da televisão. Sabe, são novelas apavorantes, são coisas que realmente deviam até ter um cobro da autoridade pública. Aquilo é uma concessão, não é uma coisa que pertença a determinado segmento, é uma concessão e pública. com a nossa educação tão baixa, não vou dizer assim mesmo, né? O que acontece? As famílias não têm o poder de filtrar aquilo, os pais não podem conversar com as crianças sobre isso, né? Há sim um excesso, há um exagero. E no momento onde a autoridade virou palavrão, não se existe mais autoridade. Então, o não é estruturante. Precisamos educar a criança. Muito cedo, a criança precisa ser colocada, como eu costumo dizer, né, dentro da teoria psicanalítica, dentro do princípio da realidade. Não pode. Ela não pode fazer o que ela quer. Ela não pode... Ela precisa sair das fraldas, por exemplo, com um ano e pouco, antes dos 2 anos. Já é uma imposição da realidade. E assim vai, não pode isso, não pode aquilo, isso é feio, isso é bonito, isso é mal, isso é bom. Enfim, somos nós que vamos inocular, né? Principalmente o pai ajudando a mãe, né? Porque eu costumo dizer assim, mãe é mais manha, né? A mãe é um pouco mais permissiva, o pai sempre cabe a ele esse lugar, né? De um pouco mais de autoridade, onde a mãe recorre. Agora, olha o não como é importante. Sem não, não tem como. Quero agradecer a Sandra Costa, a psicóloga, veio mais uma vez colaborar conosco aqui a respeito desse momento, né, importante de estabelecer parâmetros, né, de estabelecer modelos, exemplos. A criança cresce com base nessa situação. Agradeço mais uma vez. Ok, muito obrigado. Para encerrar, né, eu costumo dizer, filho, não vem com cartilha nem manual de instrução, né? Apostamos e é possível sim. Né? Muito Obrigada. bom. Obrigado mais uma vez.